E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao Descomputando, dando início nas aulas sobre funções. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a biblioteca CString ou string.h. Essas funções disponíveis nessa biblioteca manipulam vetores de caracteres. Vetores de caracteres, para quem não lembra, nada mais é do que isso aqui que eu estou tentando mostrar nessa planilha. Aqui eu tenho um vetor denominado palavra com 7 posições, o tipo dele é char. Dentro dessa palavra eu possuo uma palavra aqui composta de várias letras, certo? Cada letra está em uma posição desse meu vetor, ok? Esse número 0 indica o final da palavra. E uma vez que eu tenho essa palavra em um vetor, como é que eu descubro o tamanho dessa palavra ou também de uma frase que compõe esse meu vetor? Vamos aqui para o Code Blocks, que é de uma maneira bem simples, tá? Bom, se eu vou manipular vetor de palavras, eu preciso incluir a biblioteca CString. Vou incluir aqui no início, no cabeçalho do meu código, a biblioteca CString. Vou precisar de um vetor de palavras, ok? Que eu vou denominar aqui palavra, char palavra e 7 posições. Para não ficar tão chato, eu vou pedir para o usuário digitar uma palavra, tá? Claro que aqui está sendo rápido, né? Então essa palavra não pode ultrapassar 7 letras, ok? Uma vez que o usuário digitou essa palavra, como eu descubro o tamanho dessa palavra? Ou, no caso de uma frase, vou fazer um exemplo também com frase de até 20 letras. Vou pedir para o usuário digitar essa frase também. Lembrando que para eu ler uma frase, tá? Essa frase ou nome composto, alguma coisa que possui espaço, eu tenho que usar o cin.getLine, tá? Uma vez que eu tenho essas duas estruturas preenchidas, como é que eu descubro o tamanho delas? Eu vou precisar de uma variável inteira para guardar o tamanho dessa minha palavra e uma outra variável inteira para guardar o tamanho dessa minha frase, ok? Uma vez que eu já sei tudo isso, eu consigo usar uma função que a biblioteca CString me disponibiliza, que nada mais é do que a strlen, ok? Então T vai receber quem? A chamada da minha função strlen. E entre os parênteses aqui, eu forneço a essa função a minha estrutura palavra. Para T2, strlen, forneço a minha estrutura frase. Vou exibir na tela o tamanho da palavra, que está em T, e vou exibir na tela o tamanho da frase, que está em T2. Vamos exibir aqui, executar isso aqui para ver como é que funciona. Peraí, esqueci aqui, cin.getLine eu preciso fornecer também a quantidade de caracteres, ok? Isso é um errinho normal que todo mundo comete. Então, cin.getLine, estou passando a minha frase, vírgula, quantidade de caracteres que eu quero ler. Vou executar, executei, ele está aguardando digitar uma palavra. Vou digitar a palavra livro, o tamanho da palavra é 5. Mas por que ele não leu minha frase? Simples, quando eu estou trocando de estrutura, de cin maior para cin.getLine, eu preciso, vamos dizer assim, limpar o buffer do cin, tá? Senão ele vai realmente guardar um enter lá e vai sobrescrever informações. Então eu uso cin.ignore. Vou executar novamente, palavra livro, essa é uma frase, dou um enter e ele me retorna os dois coutts aqui. O tamanho da palavra é 5 e o tamanho da frase é 17. Será que isso é verdade? Livro tem 5 letras, verdade. Essa é uma frase, tem quantas letras? 14. 14. Por que eu estou colocando 17? Porque o meu strlen, ele não conta apenas palavras, ele conta todos os símbolos que compõem o vetor de caracteres, tá? Aqui seria, se tivesse uma exclamação, ia contar um símbolo de espaço, 14 mais 13 espaços, eu tenho 17 símbolos ali compondo o meu vetor frase, ok? Então isso é muito importante, o strlen te retorna a quantidade de símbolos que o vetor possui. Eu criei aqui um esboço de como o fluxo de chamada da função strlen funciona. Uma vez que eu tenho o meu main cpp, tem uma variável aqui tamanho qualquer que vai guardar a quantidade de símbolos que essa minha palavra tem, e eu tenho a chamada dessa minha função aqui no quadradinho azul, tá? Lembre-se,
sempre é executado a parte direita primeiro do sinal de atribuição, ou igual. A minha chamada ocorre da minha strlen, eu passo a palavra como argumento, ok? Então essa palavra vai lá para a minha função que está implementada externamente do meu main.cpp. Essa função é executada, ele identifica a quantidade de símbolos e há um retorno aqui para mim, certo? Esse retorno já é o valor de símbolos que essa minha palavra ou frase contém. Tudo esse quadradinho aqui é trocado pelo valor de retorno, certo? Se o meu retorno foi 5, igual na palavra livro, o meu 5 é atribuído ao variável tamanho, por isso que eu consigo ter essa troca de informações aqui e uso dessa biblioteca. Beleza? Então essa é a função strlen, uma maneira simples e rápida de você identificar a quantidade de símbolos de uma frase ou de uma palavra. Ok? Vou ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu comento um pouquinho mais sobre as funções disponíveis na biblioteca CString. Valeu!